aliança podia se rebeliar contra os egípcios. Então eles começaram a escravizar Israel. E Deus prometeu a terra para o povo de Israel. Deus prometeu uma terra, e a terra não era o Egito. A terra prometida de Israel não era o Egito. Então o Senhor tinha feito uma aliança com Israel, tinha feito uma promessa para Israel, que vos libertaria da terra do Egito, onde eles estavam sendo escravos. E eu já tinha dado uma palavra sobre isso na vez passada que eu vim aqui, mas eu quero relembrar e deixar essa palavra, que o Deus de Israel, ele faz as 10 pragas ao Egito como juízo ao povo do Egito. E cada praga era uma pregação. Na última praga, o juízo de Deus seria que ele mesmo desceria no Egito e mataria todo filho primogênito de cada casa. Só que ele fez com Israel, diz que livraria Israel disso. Então ele faz o seguinte proposta para Israel: vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar o cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro, passar nas bordas da porta, dentro e fora, e vão cear comendo da carne do cordeiro. E isso seria a representação de Cristo. E o sangue do lado de fora era para quando o Senhor, o anjo da morte, passasse no Egito, ele visse a casa que tem a marca do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro. Essa casa ia ser livrada da mão do Senhor. E toda aquela que não tivesse a marca do cordeiro, esse o Senhor iria derramar o seu juízo. E o sangue do lado de dentro era para o povo que estava dentro olhar e falar: é por causa desse cordeiro, é por causa do sangue desse cordeiro que nós somos salvos, é por causa do sangue dele que nós somos remidos do pecado. E mais para frente, Deus liberta Israel do Egito, e nisso ele os leva para o deserto, onde ele diz que prepararia eles para uma terra. Israel estava em mente que o quê? Que o objetivo deles de sair do Egito seria para Canaã, para a terra prometida de Deus. E na verdade esse não seria o original plano de Deus para Israel. Aí Jesus os acompanha, os conduz ao caminho que ele levaria, e Israel vive muitos milagres. O Senhor derrama o maná do céu para que eles se alimentassem. O Senhor transforma a água amarga em água que pudessem tomar e matar a sua sede. E também ele abre o mar vermelho. Israel vive toda essa experiência com Deus. Mas, mesmo assim, o Senhor queria maior intimidade com Israel. E ele os leva ao Monte do Sinai. Quando ele fala que livraria eles do Egito, ele não fala que livraria para a terra prometida. Ele fala: eu vos trouxe a mim com mão forte, com mão poderosa e com braço forte. Como a águia eu vos trouxe a mim. E a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 2 que após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali, diante do Monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Do monte, Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó, e declarará aos filhos de Israel. Ou seja, eles chegam na frente do no Monte Sinai, acampam ali. E é a mesma coisa do culto. A gente chega e a gente se acampa no culto. Só que Moisés não. Moisés ele sobe o monte. Eles se acamparam no culto. É o crente que chega no culto, senta na cadeira e não entra, não sobe ao monte. Agora, o verdadeiro crente, ele se conecta com Deus. Ele ora, ele sobe ao monte.
para se encontrar com Deus. Ele não vem na igreja só por vir. Muitas pessoas acham que é sacrifício vir à igreja. Muitas pessoas acham que é só vir à igreja, quando não. A gente não vem para a igreja para ouvir louvor. A gente não vem na igreja para ouvir uma palavra. A gente vem na igreja para se encontrar com Deus. E a verdade é que Deus tem muito mais. A verdade é que Deus tem muito mais desejo de ser íntimo de nós do que nós dele. E a primeira coisa, o primeiro objetivo de Deus de resgatar o povo de Israel seria honrar Moisés, porque o povo desacreditava de Moisés. Toda vez que eles necessitavam, eles iam e reclamavam com Moisés. E reclamavam, murmuravam e não eram respondidos. Mas quando Moisés clamava por aquele povo, o Senhor os respondia, tanto como o maná, como codornizes do céu, como a água que ele transformou em água bebível, água potável. E então eles chegam no monte. Só essa parte de Moisés eu queria deixar aqui. Moisés seria os nossos pastores. E a Bíblia nos ensina que devemos ser submissos aos nossos pastores. Nós devemos honrar nossos pastores. Porque foi a eles confiada a autoridade sobre a igreja. Então, no monte, outro objetivo de Deus era mostrar a sua santidade. Era revelar a sua santidade ao povo de Israel. Ele fala que vai descer ao monte do Sinai. E ele pega e fala para os sacerdotes, fala para Moisés. Moisés sobe ao monte, tem a resposta de Deus. Ele desce e instrui o povo de Israel. E o Senhor falou: vós mesmo vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedeceres a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha. Ou seja, ele quer fazer uma aliança com Israel. E ele fala: eu vou descer no monte. E ele instrui ao povo: estabeleçam. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Estabeleçam um limite em volta do Monte Sinai. Por quê? Porque ele vai descer ali. Aleluia. Porque ele vai descer naquele ponto geográfico. E ele fala: separa um limite no Monte Sinai. E qualquer que ultrapassar o limite, qualquer que seja homem ou animal, será apedrejado ou flechado. Ou seja, ele estava colocando esse limite para mostrar a diferença do homem para Deus. Porque ele é Emanuel, ele é imanente, mas ele é transcendente. Ele é Emanuel, Deus conosco. Em Cristo ele revelou a sua imanência, trazendo ele mesmo que se fez carne e habitou entre nós. Só que no Monte Sinai, ele nos lembra que ele é transcendente. Ou seja, transcendente significa separado, significa cortado, significa fora do comum. Ou seja, ele estava dizendo: eu não sou como vocês, eu sou separado, eu sou diferente, eu não me sujo com o pecado. Eu sou o Criador. Eu sou quem fiz os céus e a terra. E esse limite expõe a diferença de Deus para nós. E quando ele fala para separar esse limite, ele fala que ao terceiro dia ele desceria. E eu quero relembrar aos irmãos a santidade de Deus, porque muitos de nós achamos que intimidade é ultrapassar limites. Achar que Deus é o cara gente boa lá do céu que realiza os nossos desejos, quando não.
Lembrando que o maior atributo de Deus é sua santidade. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia não fala Deus é amor, amor, amor. A Bíblia fala que Deus é poderoso, mas a Bíblia não diz Deus é poderoso, poderoso, poderoso. Mas quando a Bíblia fala que Ele é santo, a Bíblia fala tem louvor 24 horas no céu, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Ou seja, a gente tem que aprender a ter esse temor pelo Senhor. A gente tem que ter essa reverência ao Senhor. Intimidade não nos torna próximo de Deus, mas não nos torna no mesmo nível de Deus. Ou seja, Ele é acima de nós. A gente tem que entender isso. Porque quando a gente adora, quando a gente pula, a gente dá glória, a gente está manifestando a nossa adoração. Mas a presença de Deus ali, não diga que a presença de Deus foi manifestada. Porque quando a presença de Deus é manifestada, o homem cai de joelho. Isaías, quando veio a palavra dele, Isaías, quando teve uma visão do Senhor, ele cai e diz, ai de mim, ai de mim. Ou seja, a presença deles nos faz cair de joelho. Paulo, quando teve encontro com Cristo, caiu de joelho e ficou cego. E João, quando teve encontro com Cristo, ele cai morto. E depois é ressuscitado e tem a visão do céu. Mas quando a presença dele, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente cai de joelho, irmão. A carne treme. Por quê? Porque a presença dele é assim. Ela nos mostra, nos revela o nosso interior, que é totalmente pecaminoso. Gênesis fala que o homem é mau desde sua meninice. Ou seja, a gente desde antes, a gente é mau, a gente é pecador, a gente é tendido pelas carnes, pela paixão da carne. Mas em Cristo a gente é purificado, a gente é transformado. Aleluia. Mas é só por meio de Cristo, porque se fosse pelas nossas mãos, a gente não conseguiria isso. É só por Cristo que nós temos o acesso ao Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma prova da presença de Deus é que o mesmo tremor do monte é o tremor que quando a mulher do fluxo de sangue, quando Jesus estava no meio da multidão e ela lhe toca, aleluia, ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos falam, tá louco, Senhor? Todo mundo está te apertando e você ainda pergunta quem te tocou? Ele falou, não, quem me tocou, e tocou diferente. Ela tocou diferente, saiu o poder, eu senti que saiu o poder. Aleluia. Aí a irmã toca e sai. Jairo se prostra, suplica, se humilha ao Senhor, pedindo pelo milagre, e ela só toca e vaza. Aleluia. Só que aí Jesus pergunta, quem me tocou? Volta e me diz, quem é você? Eu quero saber quem me tocou. E a irmã tremia. Ela tremia muito. Ou seja, quando Jesus se mostra, se revela a alguém, a pessoa treme. E ele estava chamando ela